Olha, que susto. Bom dia, galera. Muito bom. Galera, espero que todo mundo esteja muito bem. Sempre falo isso, né? Mas é de verdade. Cuidem-se. Estão tendo aí um aumento de casos, mas não achem que isso é surpresa, porque não tem nada de surpresa nisso. É só a gente não se cuidar, a população achar que já acabou a bagaceira e sobe todos os casos. Então, vamos voltar, ou melhor, vamos continuar nos cuidando, né? Então vamos lá, galera. O que que a gente está fazendo aqui? Batendo um papo também faz parte, muito bom. Mas o que que a gente está vendo? O que que a gente está estudando? Nada, Nós estamos estudando professor. répteis. Répteis, beleza. Vamos ver se a gente termina esses répteis. Cara do céu, esses répteis aí estão desde o ano passado, quase aí que a gente está vendo eles, né? Mas é que a gente vai e volta, fala de peixe, fala de cordado, fala que é a ideia mesmo, tá, gente? Então, vamos lá? Hoje nós vamos continuar com répteis e vamos lá. Sempre é interessante que vocês tenham as anotações de vocês aí, tá, galera? Como se fosse em sala de aula e vai fazendo as marcações. Lembrando o seguinte, galera, nós não estamos aqui só para isso, mas também estamos para isso. Vocês estão se preparando para futuros vestibulares, o Enem, não sei se vocês vão fazer esse ano, seria bem interessante que fizessem, a gente já vem falando isso desde o ano passado para vocês. Então, assim, a gente vai revisando muitos conteúdos e sempre que tiver link lá com o primeiro ano, eu vou chamar a atenção de vocês, a gente vai falar de novo. Então, isso faz com que as aulas demorem um pouquinho mais para andar o conteúdo, mas também possibilita que vocês tenham uma recapitulação do conteúdo, tá bom? Qualquer coisa, parem a aula, galera. Ali tem um negocinho agora de levantar a mãozinha, né? Parem a aula, perguntem, tirem as dúvidas e vamos lá. Vou apresentar para vocês os nossos répteis e algumas coisas talvez chamem a atenção de vocês, né? Qualquer coisa é só você parar. Muito bom. Tá aparecendo aí para você? Obrigado pela resposta de todo mundo. Muito bom. Então eu acho que está aparecendo. O que é que a gente estava vendo? Nós paramos aqui, ó, em excreção. Lembrando assim, ó, excreção está ligado com rins. Faz algum tempo já que a gente vem falando de rins, né? Porque essa estrutura especial apareceu faz algum tempo já na escala evolutiva. Só para relembrar, para que serve? Filtra o quê? Filtra o sangue. Muito bem. Então, filtrando o sangue, nessa filtração, vai retirar o quê? As excretas. Muito bem. E as excretas, no caso, parou, no caso dos répteis, essas excretas vão sair pelo buraco mais útil do mundo, chamado de Cloaca. cloaca. Muito bem, monstrinho. Com carinho, tá? Muito bom. E quando a gente fala de répteis, nós temos que ter muito claro para nós que os répteis fazem o quê? Excretam, jogam os restos e colocam seus ovos todos pelo mesmo lugar, ou seja, pela cloaca. E eles são classificados como uricotélicos. Tá? Uricotélicos são animais que têm a sua excreta nitrogenada jogada fora na forma de ácido úrico, tá? Lembra lá, ó, excreta nitrogenada. Ok? Excreta nitrogenada. Lembram a origem da excreta nitrogenada? É isso que eu vou falar para vocês, que sempre a gente pega e volta, né? Quando a gente fala excreta com nitrogênio, a gente vai voltar lá no conhecimento do primeiro ano, que esse nitrogênio está onde? Nas proteínas, nos ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA. Se está em proteína, está nos aminoácidos. Tá? Essa é a principal fonte de nitrogênio, são essas macromoléculas aqui orgânicas que a gente estudou lá no primeiro ano, né? Então, quando eu
vou fazer a digestão das proteínas e a digestão de ácidos nucleicos, eu vou ter a utilização do nitrogênio e posteriormente eu preciso jogar fora ele. Por que que eu tenho que jogar fora ele, galera? Porque ele é tóxico. Ele é tóxico. Tá ok? Então, como ele é tóxico, se ele se acumular no nosso organismo, o que vai acontecer com o seu organismo? Vou acabar matando algumas células e isso vai ser péssimo para você. Ok? Vamos lá, voltando. Pedro entrou, bom dia, Pedro. Vamos lá. Então, dando andamento, chegamos no sistema nervoso. A gente chega no sistema nervoso e você vai lembrar assim, ó, já vamos andar um pouquinho para frente, que é matéria lá do nosso quarto ano, ou seja, ano que vem. Mas aqui a gente já vai andando. O sistema nervoso ele vai ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, certo? O sistema nervoso central já dos répteis, não só nosso, tá? Isso já. Se você pegar cefalópodes, cefalópodes. Quem são os cefalópodes? São os que têm cérebro, céfalo, não é? Isso. E quem que era? Aí já fica complicado. Mas espera aí, em classificação, quer dizer? Imagino que sejam os guardados. Não. Aí que tá então, legal. Então tem guardado que não é cefalópode, isso que você está me dizendo. Cefalópodes não são cordados. Tem... Vamos pensar. O que é céfalo? Cabeça. Podes é o quê? Pé. Pé. Então os pés estão grudados na cabeça. Agora, quem são? Bonequinho do Mario. Bonequinho do mar. Palhaçada. Quem que é? Vou ajudar vocês. Olha lá. Tem um desenho com ele. Não ajudou nada, né? Tem centenas de desenhos, né? Cara, não faço ideia. Bob Esponja é o quê? Caos quadrado. Desenho. O que é o Bob? O que ele é? Uma É uma esponja. É uma esponja, muito bem. A esponja é um cefalópode? Não? Não. Tá, beleza. Mas já dei a dica do desenho. No desenho do Bob Esponja tem cefalópode. Quem que é o cefalópode? Lula Molusco? O Lula Molusco. Muito bem. Olha lá, galera. Os cefalópodes são as lulas, os polvos e os náutilos. Esses são os mais conhecidos. Lógico que tem outros, né? Mas esses são os mais conhecidos. Esse cara já tem um sistema nervoso central muito bem desenvolvido. Ele vai apresentar o quê? Um cérebro, tá? Ou também chamado de encéfalo, só que ele não vai ter cordão nervoso ainda. Mas aqui nesse caso nós temos o sistema nervoso central, o cérebro ou encéfalo e a medula. Que medula que é? Se errar, vai apanhar quando a gente voltar. Medula? Espinhal. Espinal, muito bem, espinal. Tá? A gente sempre fala nisso, tá? Porque a gente confunde às vezes com medula óssea. Medula óssea está dentro do osso e serve para a produção sanguínea. Enquanto que medula espinal é sistema nervoso. O que que é? Neurônio, galera, neurônio, tá? E depois nós vamos ter o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele fica na periferia? Muito bom! Olha aí, galera. Vocês acham que vocês ficam rindo, né? Mas, cara, daí depois a gente vai fazer um exercício, tá escrito lá, sistema nervoso periférico. Meu Deus, eu não sei o que que é. Por isso que a gente não pode decorar, a gente tem que pensar. Está na periferia. Quem que está na periferia? É o cérebro e a medula espinal? Acho que não, né? Não, né? Só pensar na tua. Tua medula espinal está onde? Nas costas. Nas costas, protegido pela Coluna. coluna, isso. Então, tá na periferia? Não. Quem que tá na periferia? Os nervos, tá? Então, nós vamos ter ali
Na periferia, ligado à tua pele, tá? Ligado aos receptores de calor, de frio, de dor, nós temos os nervos, galera, tá? Então, da minha medula espinal, parte um monte de fiozinhos, como se fossem fiozinhos de eletricidade, e estão ligados a todas as partes do seu organismo. Isso nós chamamos de nervo. E o que é o nervo? Grava lá isso, tá, galera? Isso aqui vai te ajudar mais para frente, ó. O nervo é o axônio. Vocês lembram? Não sei se vocês lembram disso. Vocês estudaram isso já. Faz tempo. Até porque vocês não são tão novinhos assim, igual vocês muitas vezes acham que são, né? Eu vim aqui para avacalhar hoje. Muito bom. O que é o axônio? O axônio do neurônio. Então, o neurônio é uma célula com esse aspecto aqui. E aqui é onde tem um... Não gosto quando acontece isso. Aqui é onde tem o núcleo, a gente chama de corpo celular. E esta parte que eu estou desenhando agora aqui é o que a gente chama de axônio. Então, é o rabinho do meu neurônio. Então, aqui é corpo celular e aqui é axônio. Então, o nervo, o que é? O axônio. Então, esta parte aqui, ó, isso daqui forma os nossos nervos. Se eu pego uma faca e venho aqui e toro o seu axônio, o que acontece? Você vai ficar com um probleminha. Então tem gente que não tem isso. Não é você, porque você não tem probleminha. Você vai ficar com probleminha, por quê? Isso aqui, esta parte, se desligou desta. Ou seja, a informação que passava por aqui não vai mais passar. Agora você pensa lá para ficar mais fácil. Eu tenho um rádio na tomada e o rádio está funcionando. Um esperto, que não são vocês, porque vocês não fazem isso. Um esperto vai lá e corta o fio ligado na tomada. Vai tomar um choque, né? Ou não, né? Se o cara for bem espertinho, ele vai pegar um alicate com um cabo de plástico, de borracha, na verdade. Vai estar com o calçado isolado do chão e ele não vai tomar choque. Mas não façam isso, tá? Vai que as coisas não dão certo. Se você cortar ali, a energia não passa mais, o rádio vai parar de funcionar. É a mesma coisa, galera. Se você cortar o axônio, a informação, o impulso nervoso, não passa mais. Então, pensa assim, você tem o músculo do seu braço funcionando, ok? Por quê? Porque essa informação está passando. Se eu cortar o nervo que manda esse músculo do seu braço funcionar, Rafael Varela, certo? Esse músculo vai funcionar? Não. Tem o que fazer? Não. Por enquanto, a gente não conseguiu descobrir nada para religar. Então, se romper essa inervação, esse seu músculo não vai mais funcionar. Ok? Beleza. Lembrando assim, nós estamos recapitulando muita coisa e andando um pouquinho para frente. Então, vamos andar. Quando a gente fala de sistema nervoso, olha lá, ó, dos répteis, eles têm 12 pares de nervos cranianos. 12 pares de nervos cranianos, ou seja, nervos que ficam na região da cabeça. Então, o que significa isso? Se tem 12 pares de nervos cranianos, o que significa? Que eu tenho bastante inervação no crânio desses animais. Ou seja, eu tenho um sistema nervoso bastante desenvolvido na cabeça. E daí, o resto desses nomes para baixo estão explicando para nós por quê. Tá? Então, olha, eu vou ter nessa cabeça glândulas lacrimais, que é para lubrificar e proteger o globo ocular. Eu vou ter membrana nictitante, que a gente já vai ver o que é. Nós vamos ter o olho pineal ou parietal, os órgãos de Jacobson, a fosseta loreal, e nós vamos ter controle de temperatura, além de outras coisas, o controle de todos os músculos da cabeça, toda a sensibilidade na cabeça. Então,
Tudo isso significa o quê? Que o sistema nervoso desses animais é bastante evoluído. Outra coisa que você deve observar bem, não decore, presta atenção. Se o animal tem comportamento elaborado, ou seja, ele caça, ele cuida da prole, ele tem comportamentos diversos para tentar induzir a fêmea a aceitar ele. Tudo isso mostra que o sistema nervoso é bem desenvolvido. Quanto mais elaborado tiver o comportamento, indica que o sistema nervoso é mais evoluído. Aí a gente volta lá para o cefalópode. Cefalópode já tinha isso? Já. No entanto, vocês não falaram, mas no entanto, eles são moluscos. Eles estão lá atrás na escala evolutiva. Então, nós temos algumas exceções. Cuidado, tá? Os cefalópodes são uma grande exceção. Eles têm um comportamento bastante evoluído, eles têm um sistema nervoso, portanto, bastante evoluído. Apesar de eles estarem lá na escala lá atrás. Ó, mais uma revisãozinha, ó. Poríferos primeiro, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos. Depois de moluscos, para chegar onde é que a gente está, a gente tem, olha lá, galera, presta atenção, artrópodes, equinodermos, cordados. Dentro dos cordados, ainda nós temos os protos e urocordados, céfalocordados. Aí nós vamos ter peixes, anfíbios e répteis. No entanto, o cara que está lá atrás tem características bastante evoluídas, iguais aos que nós estamos estudando agora. Vamos lá. Continuando, galera, quando a gente fala de glândulas lacrimais, bastante tranquilo, né? Fácil, beleza? A única coisa que a gente tem que lembrar é, além de lubrificar os olhos, as glândulas lacrimais servem para proteger contra bactérias, fungos, vírus, tá? Que nós temos uma enzima chamada de lisozima. E a lisozima que tem lá na sua lágrima, ela é uma enzima digestiva que destrói bactérias, alguns fungos e também vírus, tá ok? Porque, se você for perceber, o olho é um ambiente, entre aspas, aberto, que se cair uma bactéria ali, ele pode entrar facilmente. Engano seu, por causa da lágrima, mas às vezes ainda acontece, tá? Vamos lá. Agora, o que é uma membrana nictitante? O que é um olho parietal ou pineal? O que é o órgão de Jacobson, fosseta loreal? Vou explicar o outro que a gente já está tranquilo, e esses eu vou deixar porque tem outros slides. O controle de temperatura. Vamos lá, para a gente finalizar e passar para os próximos. O controle de temperatura nos répteis, como é que é, galera? Eles controlam a sua temperatura ou não? Ou melhor, internamente ou não? Eles são chamados de homeotérmicos, psilotérmicos, ectotérmicos. O que eles são? Eles têm sangue quente ou sangue frio? Todo mundo junto, não entendi. Eu acho que eles são ectotérmicos. Isso, e eles só... Vamos lá, é isso mesmo. Mas eles têm sangue quente ou frio? Que daí fica mais fácil ainda. Sangue quente? Muito bom. Frio. Olha lá, galera. Pensa lá. Será que ele é gelado ou será que ele é quente? Ele é gelado. Então ele tem o sangue, a gente diz que eles são animais de sangue frio. Se eles são animais de sangue frio, significa que eles são classificados como ectotérmicos. Tá, peraí, mas não entendi. Como é que ele mantém o sangue frio dentro dele? Ele é uma geladeira? Ou ele é o sangue da temperatura ambiente? Isso. Nossa, agora foi massa, hein? Olha lá, Miguel, eu não vou te responder.
eu vou só apontar algumas coisas e vocês vão me responder, porque a ideia é essa. Isso aqui vocês já conhecem, ó. O que é ecto? Fora, é bem diferente. Isso, ótimo, fora. Ectotérmicos. Eles ficam a temperatura ambiente. Isso, Pela etimologia dessa palavra aí. isso, eles vão controlar a sua temperatura através da temperatura do ambiente. Vamos pensar assim, ó. Eles vão aproveitar fontes de calor do ambiente. Por olha lá, ó. Isso é mais com as meninas, né? Mas os piás também podem fazer e eu sei que tem gente que faz. Vai tomar banho de sol. Qual é a brincadeira que tem? Tá fazendo o quê? Tá lagarteando. Né? Algumas pessoas falam isso. O que significa? Tá tomando banho de sol. Por quê? Porque isso aqui é um costume não só dos lagartos, mas de alguns dos répteis. Eles vão para o sol para quê? Olha lá de novo, ó. Ectotérmicos. Para o quê? Aproveitar a temperatura de fora. Isso, para se esquentar. Aí se esquentou, o que eles fazem? Eu não sei. Aí eles se escondem. Eles vão para a toca deles. Porque lá na toca deles, eles têm as tocas e as tocas vão manter a temperatura. Então eles saem, se aquecem, ativam o seu metabolismo e a hora que eles aqueceram, eles se escondem novamente. Até porque você deve lembrar o seguinte: são animais terrestres, vivem em ambiente seco e eles não podem ficar o tempo todo exposto ao sol. Então eles vão, se aquecem, aqueceu, se escondem. E assim eles vão controlando a sua temperatura. Tá? Então, quando está frio, o que eles vão fazer? Vão ficar dentro da toca. Saiu o calor lá, saiu o solzinho, eles vão lá e se expõem ao sol para se aquecer. E assim eles vão controlando a sua temperatura. Por isso que eles são chamados de ectotérmicos. E anteriormente a gente chamava eles de psilotérmicos. Tá, quem tem um Ok? corpo quente, então, são só as aves e os mamíferos. Perfeito, Miguel, exatamente. Os animais de sangue quente são apenas as aves e os mamíferos. Daí agora, olha só, quando a gente fala desses animais que são ectotérmicos ou psilotérmicos, um problema que a gente tem com a criação de aves, a gente não tem com eles. Mas também a gente não usa eles para isso, né? Mas as aves, por exemplo, quem tem aviário, não sei se alguém tem aviário aí, o período de inverno é muito é, complicado, pesado para quem mexe com aviário. Por quê? Porque conforme cai a temperatura, eu não posso deixar a temperatura dos aviários cair. Certo? Porque senão esses frangos, eles vão morrer de frio. Por quê? Porque eles são animais de sangue quente. Eles precisam ficar num ambiente adequado. E também quando está calor, eu também não posso deixar eles num ambiente muito quente, porque senão eles vão morrer de calor. Então, quem tem aviário, hoje tem vários aviários já com o sistema totalmente automatizado. Só claro, eles são muito mais caros. Mas quando não é totalmente automatizado, é uma jornada de trabalho bastante pesada, principalmente no inverno. Porque você tem que controlar a temperatura certa para que os frangos façam o quê? Tenham um conforto térmico, continuem comendo, continuem tomando água adequadamente para poder crescer, que é o que a gente quer. Ok? Se eu não propiciar isso, o que vai acontecer? Ou ele não vai crescer adequadamente, ou até mesmo ele pode morrer, pode vir a ter doenças e tal. Esses caras aqui, eles regulam a sua temperatura. Por que eu estou falando de aviário? Para você poder entender a diferença. Quem tem sangue quente, quem não tem, quem controla e quem não controla a sua temperatura externamente. Eu preciso regular. Por isso que você vai ver que esses animais de sangue frio são mais, assim, resistentes, muitas vezes a temperaturas baixas ou temperaturas muito quentes, muito altas, porque eles conseguem se adaptar. Agora, não vou explicar, vou só jogar o termo aqui, ó. Eles podem ser confortáveis.
conformistas. Ou não. O que será que significa? Estou falando de temperatura do corpo, tá? O que significa se eu falar para você que esse réptil da espécie tal, ele é um ectotérmico conformista? O que será que significa? Que ele é conformado, ele não se estressa, não. Sabe aquelas pessoas assim que ficam inconformadas com alguma coisa? Então, os répteis estão sempre de boas, assim, conformados com o que acontece. Perfeito, Otávio. Agora aplica isso para a temperatura. Se eles são conformistas, e a gente está falando de controle de temperatura, se eles se conformam, significa o quê? Que eles vão tentar se esquentar ou se esfriar, ou eles vão ficar conforme o ambiente estiver? Vão ficar conforme o ambiente. Isso! Muito bem. Tá vendo? A palavra disse para mim já. Se eles são répteis conformistas, eles não usam estratégias para se esquentar ou se esfriar. Eles ficam e se adaptam conforme o ambiente. Tá, mas essa galera aí só pode ficar nos trópicos, né? Oi? Essa galera aí conformista só pode ficar nos trópicos, não é? Mas daí eu que te faço essa pergunta. Por que você acha isso? Cara, é meio difícil você ser um conformista abaixo de zero. Mas, não, abaixo de zero tudo bem. Aí ficou complicado por causa dos fluidos corporais. No entanto, existe alguma regra que diz que não pode? Quem é que diz que pode ou não? Eu nunca vi uma carta. Você está vivendo, está se reproduzindo bem, então suave. Então ele é um Perfeito, isso. Olha que massa, galera. Olha a discussão, gente. Isso que é massa. Quem que vai dizer isso para ele? Uma teoria descrita por um velho barbudo chamado Papai Noel. Muito bom! Às vezes parece ele mesmo. Não, mas, Chamado Charles Darwin. Tá aqui, ó. Quem que vai selecionar? O ambiente. Se existir uma espécie capaz de continuar tendo metabolismo, reprodução num ambiente perto de zero, pronto. Então, nós temos que tomar cuidado. Existem animais que estão em temperaturas bem baixas? Sim. Aí sim, Miguel, aonde que é mais fácil, ou seja, mais fácil de ter esses caras? Perto dos trópicos. Perfeito. Mas existem também em temperaturas mais baixas? Sim. Em temperaturas muito altas? Sim. É impressionante, mas eles foram ao longo da evolução sendo selecionados, eles vieram se adaptando. O Otávio queria falar ali, ficou tudo por cima. Fala aí, Otávio. Eu ia dizer que eles não podem viver fora dos trópicos porque eu nunca vi um lagarto num filme feito nos Estados Unidos. Essa é a minha teoria. Não, cara, mas tem. Tem sim. Eu vi o caso de uma rã no documentário. Não lembro se era uma rã, se era um sapo, se era uma perereca, não lembro. Mas ela era o anfíbio mais setentrional do mundo, tipo, que vivia mais longe dos trópicos. E ele, no inverno, ele tinha um sistema dentro do corpo dele que ele conseguia congelar do lado de fora do corpo dele e, de alguma forma, ele mantinha a temperatura de dentro para que ele não morresse, para que os fluidos não congelassem. Perfeito. Aí ele ficava no estado de hibernação, tipo, ele não se mexia, ele ficava congelado por fora. Isso, exatamente. Ótimo, gente, olha que bacana. Se você pensar assim, ó, existem lagartos que vivem no deserto. Aí você fica pensando assim, no deserto come o quê? Areia? Então você imagina assim, enquanto o metabolismo desse animal é adaptado a tirar o maior proveito possível da alimentação e também água da alimentação, porque no deserto você praticamente não tem água. Então ele tem que ser muito adaptado. Então ele veio ao longo de gerações e gerações e gerações, tendo características que, se foram positivas, foram permitindo que ele continuasse vivendo. Então nós temos animais que entram em hibernação, nós temos animais que também entram em estivação quando está muito quente. Eles fazem um processo muito parecido com a hibernação, que é mais conhecido, só que é por causa do calor.
Ele vai se resguardar. Muitos deles se afundam no barro, quando ainda tem barro na cheia dos rios, por exemplo, e ficam lá embaixo. E daí, quando vem a chuva, abaixa a temperatura e eles, é como se eles saíssem de dentro do barro. Lembra aquela história da geração espontânea que eu contei, né, para vocês lá no primeiro ano de Aristóteles, que Aristóteles estava dando um rolê pelo Nilo, e daí ele viu uns crocodilos brotando da terra? Era esse fenômeno. Ele estava enterrado para se proteger do calor, e de repente eles começam a sair da terra. Aristóteles, naquele momento, lembra lá antes de Cristo, o barro deu origem aos crocodilos, né? Geração espontânea. Né? Certo, gente? Tudo bem por enquanto? Sim, falem comigo. Certo. Ótimo. Vamos lá. Então aqui, ó, vamos só ver mais uma coisinha aqui, já vamos estar encerrando. Vocês estão vendo essas imagens aqui? O que que eu estou mostrando para você? Ó, tá vendo? Isso aqui é de um tubarão, ó. Tem uma membranazinha ali, ó. Tá? Uma membranazinha aqui, ó. Uma membranazinha aqui. Uma membranazinha aqui, ó. Aqui. Coruja, gato, nós. Tá bem aqui, ó. Bem pequenininha. Um crocodilo. Um molusco. Essa membrana se chama membrana nictitante, tá? É uma membraninha que é fácil para a gente lembrar, né? O que que ela vai fazer? Ela está ligada à proteção. Então, por exemplo, assim, ó, os tubarões, eles usam isso quando eles estão embaixo d'água e eles vão caçar. Sempre eles estão embaixo d'água, né, professor? Por favor, que fala foi essa? O jacaré, a mesma coisa. O molusco, a mesma coisa. As aves usam essa membrana nictitante quando elas estão em voo para proteger o seu globo ocular. Os gatos, como não tem tanta necessidade, ela foi regredindo. Ó. E nós, como não usamos praticamente, olha o tamanho que ela ficou aqui no cantinho do seu olho, lá onde é que gruda a tua remela. Já limpou? Não precisa contar para nós. Tá? Então, essa membrana é uma membrana para a proteção. E muito desenvolvida, principalmente ó, em predadores. Porque eles precisam ter uma visão muito boa para poder conseguir capturar suas presas. No entanto, pode ir lá, voando a coruja, por exemplo, pode ter alguma coisa que bate no olho e acaba danificando o globo ocular. E essa membrana vai ajudar. O crocodilo a mesma coisa, o tubarão a mesma coisa, esse polvo a mesma coisa. Então, para proteger, tá bom? Então, uma evolução aí ligada ao globo ocular, certo? E aqui, ó, eu vou dar só uma pinceladinha, só para estimular a curiosidade de vocês. Esta estrutura aqui, ó, essa estrutura aqui, é chamado de olho pineal ou parietal. Certo? Eles falam de olho, olha, na verdade a desculpa deles é que lembra um olho. Eu não acho que lembra um olho, mas tudo bem. Eles chamam assim, que eles falam assim, é o terceiro olho. Sabe aquela história do terceiro olho, terceira visão, não sei o que, não é essa besteira que você pensou. É o olho chamado de olho pineal ou parietal. Aí eu venho e pergunto para você, para que serve isso? Alguém já ouviu falar? Conhecem isso? Eu sei que tem uma outra coisa com esse nome de pineal no corpo, só não sei o que é. Eu acho que é glândula pineal, alguma coisa assim. Olha aí, ó. Bacana. Opa! Isso mesmo, voltei para cá. Já ouviram falar em glândula pineal? Já ouviram falar em olho parietal ou não? Só em Só glândula. ouvindo.
Se você souber o que é glândula pineal, o que ela faz, você sabe o que o olho parietal faz. Só que não sou eu que vou contar. Gente, finalizo desse jeito. É claro que vai ter uma atividade sobre isso, né? Para fazer vocês pesquisarem, vocês têm que ser curiosos. É bem bacana isso. E a gente vai vendo que as coisas vão surgindo, vão evoluindo, vão melhorando, às vezes vão até piorando, né? Mas elas vão melhorando e a gente também tem uma estrutura que faz a mesma coisa que o olho pineal, mas não é desse jeito, e sim ligado à glândula pineal, igual vocês falaram. Então, fica aí a dica para vocês, vão pesquisar, porque vai estar lá nas atividades que eu vou postar daqui a pouquinho, e agradeço a presença de vocês, e daí vocês vão sentindo, quando vocês perguntam, quando vocês interagem, passa muito mais rápido, fica muito mais bacana. Ó, nós já estamos aí com 40 minutos de aula, batendo um papo aqui, dando um pouco de risada. Galera, fiquem bem, tá?